Boa noite a todos. Esperar um pouquinho mais. Muita gente entrando aí com a gente. Mais uma live super especial aqui da Clínica Seven. Meu nome é Bruna Macluf, sou gerente clínica da equipe da nutrição da Clínica Seven. E um prazer imenso estar nessa noite com vocês e com o nosso convidado super especial. A gente tem hoje o nosso professor Leandro Carnal, historiador, filósofo, e ele foi convidado pela Clínica Seven para vivenciar essa experiência conosco. E ele vai contar um pouquinho aqui pra gente de como foi essa experiência e como está sendo essa experiência, né? Porque ele está ainda com a gente, né? Ele tem mais ou menos aí 20 dias de tratamento e vai ser um prazer discutir um tema tão importante como o processo de melhora da qualidade de vida, né? Melhora dos nossos hábitos e também do emagrecimento. Vamos convidá-lo aí para nossa live. Boa noite, Boa noite, Bruna. Tudo bem? tudo bem? Que prazer. Leandro Carnal aqui com a gente, né? Nosso professor e agora nosso paciente também, convidado para estar com a gente aqui na Seven. Um bate-papo super legal, né? Os comentários eles vão ficar abertos, então quem tiver dúvida pode mandar para a gente que a gente vai também auxiliando nesse período. Recebemos várias dúvidas também, então nesse bate-papo eu vou conversando, vou tirando algumas dúvidas que estão aqui com a gente também. Um prazer imenso estar aqui com você, Leandro. Então, vamos começar esse bate-papo, né? A gente já está aí com bastante gente. A live vai ficar salva, também muita gente perguntou, né? Então, quem não conseguir acompanhar até o final, ou quem não conseguir estar com a gente, a live vai ficar salva, e depois vocês podem tirar as dúvidas. A gente tem a equipe da Seven que está aqui de plantão também. Caso depois queiram tirar dúvidas, conversar sobre o nosso tratamento, né? A gente tem uma equipe de especialistas que estão aí à disposição de vocês também. E no final da live a gente vai ter também um presente especial para quem está com a gente, né, Leandro? Então isso vai ser interessante a gente estar até o final aí para poder tirar também as dúvidas e a gente também falar um pouco sobre o nosso cupom de desconto também. Bom, tema da live, né? Todo mundo super curioso e todo mundo bem interessado para a gente falar um pouco sobre as nossas resistências, né? E quando a gente pensa no emagrecimento, quando a gente pensa no processo de reeducação alimentar ou no processo de mudança de hábitos de uma forma geral, as resistências surgem a todo momento, né? E isso é um tema que a gente vai discutindo um pouco, porque ela surge antes da gente começar o processo de emagrecimento, né? Ela surge durante o processo de emagrecimento ou durante a mudança do estilo de vida e após, né? Então, são períodos críticos desse processo intenso, né? Surgiram dúvidas de todos os jeitos, né? Seja antes, durante ou depois. Isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui também. Leandro Carnal foi convidado para estar com a gente aqui na SEV, então ele vai contar um pouco dessa experiência. Ele está mais ou menos aí 20 dias com a gente, já está tendo resultados super positivos que ele vai contar. E antes disso tudo, iniciando também esse tema, Leandro, eu queria saber um pouco sobre essa resistência ao começar um processo de mudança de hábito, né? Às vezes a gente deseja tanto, a gente sabe que isso é uma questão, e a gente vai arrumando várias questões no nosso dia a dia e postergando esse processo. Até que às vezes o nosso corpo pede ajuda, né? E eu sempre falo, todo pedido de ajuda, né, toda doença ou todo desequilíbrio é o nosso corpo gritando, pedindo um pouco de ajuda, né? E isso a gente tem que olhar. E a vida, ela é corrida, né? Ela vai passando igual um rolo compressor, e aí a gente vai deixando os nossos objetivos de lado. Então, gostaria também de entender um pouco o que que te motivou a iniciar esse processo, né? E como que a gente consegue, no nosso dia a dia, a romper esse abismo, né? Entre eu desejo, eu preciso, mas eu não consigo colocar tudo isso em prática. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Tem várias questões importantes, uma honra estar aqui junto com a Clínica Seven e, de fato, eu acho que tem uma reflexão teórica. O nosso cérebro é uma máquina de repetição. O nosso cérebro foi acostumado ao longo da evolução humana a seguir o caminho mais rápido com o menor esforço possível. Por quê? Milhões de anos de condicionamento cerebral, coma tudo que puder e durma a maior parte do tempo possível.
exatamente como faz a maioria dos mamíferos, como faz o leão, como faz o gato, coma o máximo que puder, porque você não sabe qual será a próxima refeição. E nós somos sobreviventes dessas pessoas que comiam tudo que encontravam, raízes, frutos, carne, proteína, e depois iam para o fundo da caverna dormir, levantavam para o básico e voltavam. Por quê? A vida era curta e o nosso cérebro foi condicionado assim. Quem pula a refeição, quem tem nojinho, quem não faz essa coleta de tudo, morre. Morre. Então, é um cérebro que não gosta de qualquer mudança de hábito, inclusive mudança de hábitos alimentares. E a outra questão que complementa essa, que é típica da cultura brasileira, estudada por autores como Sérgio Buarque de Holanda, Richard Morse e outros, é a nossa dificuldade com a constância. Ou seja, Sim. somos rápidos no entusiasmo, somos dados a explosões de entusiasmo, mas somos fogão a gás, ou seja, ligou, acendeu, depois apaga. O fogão a lenha, com aquela coisa que mantém o calor mais tempo, ele é um pouquinho mais complicado para nós. Então, Uhum. nós temos dificuldade não só de mudar de hábito, como quase qualquer ser humano, mas uma vez que nós mudamos, tendemos a fazer uma semana, por exemplo, de uma dieta absoluta, rigorosíssima. E depois começamos a encontrar desculpas, é o cérebro voltando ao Sim. hábito normal. Isto é o geral, Bruno. Especificamente no meu caso, eu tinha alguns equívocos. Sempre fiz muita atividade física, nunca fui sedentário. Tenho Uhum. personal há muitos anos, frequento a academia desde a juventude. Mas o que eu não tinha me dado conta é que a atividade física sozinha é excelente para o condicionamento físico, é perfeita para a capacidade pulmonar, ajuda muito, mas sem um tratamento de dieta, sem uma interferência direta no que eu como e bebo, a atividade física sozinha não funciona para mim. Então, sempre fui a pessoa que faz 1 hora, 2 horas de atividade física por dia e tinha esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado, tinha sobrepeso e mais questões que eu tentei resolver no passado com remédios. E o drama dos remédios, a perda de peso é em dias e a volta dele também é em dias. Então, eu precisava de uma mudança de enfoque. A Clínica Seven deu essa mudança. E ela é imediata, quer dizer, sem remédios. Tem suplemento vitamínico, tem magnésio, por exemplo, que a Elisa receitou, mas não tem remédios de emagrecimento, não tem inibidores de apetite, não tem toda aquela parafernália química que de fato funciona. Apenas vem acompanhado de problemas em geral e o efeito sanfona. E Sim. aí, eu acho que eu me dei conta, nessa idade, que a atividade física é muito importante, mas a grande revolução é o que eu como e bebo. E isto fez toda a diferença. Incrível. Isso a gente vê muito na prática mesmo, viu, Carnal? Assim, eu sempre falo para o paciente, né? O emagrecimento, ele é uma conjuntura de fatores, né? Mas quem é o carro-chefe, ele tem que ser a alimentação, né? E a atividade Uhum, física, ela vem complementando, né? E tem algumas pessoas, por até uma das perguntas que surgiram, às vezes não está no momento de uma atividade física, que é super importante, a gente precisa ir inserindo aos poucos, mas é super possível emagrecer sem fazer atividade física, né? Cuidando aí da uhum, alimentação e depois a gente vai inserindo a atividade física também como um hábito, porque é importante para questões de saúde, saúde mental, saúde física, né? E a gente se conecta mais com um hábito saudável quando a gente também está inserido, por exemplo, numa atividade física, né? Isso já também uhum, tem vários estudos mostrando. uhum, Mas a gente sabe também que muitas vezes só a atividade física não é suficiente. A gente precisa fazer essas autodescobertas, né? O que funciona para você, às vezes não funciona para o outro. E é muito importante, né? Eu acho que o primeiro passo para uma mudança de hábito é a clareza também, né? Das nossas fragilidades e das nossas vulnerabilidades. E quando a gente tem essa clareza, fica um pouco mais fácil olhar para elas e pensando nas estratégias ao longo do tratamento, né? É muito uhum. muito rico isso, né? Quando a gente vai se descobrindo e vai vendo, isso aqui eu acho que não funciona tanto para mim, isso aqui funciona mais, né? E é por isso que eu falo muito que tem que ser algo
a gente tem um guia, claro, tem um norte, mas tem que ser algo bem individualizado nesse sentido, né? Da gente, de fato, olhar quem está ali, quem é o paciente, que história de vida ele tem, o que que ele já tentou e o que que ele não tentou, né? Então, a gente não tem muitos rótulos, né? Muita gente pergunta, qual é o rótulo da Seven? É jejum? É cetogênica? Não temos rótulos, né? Temos pessoas que estão na nossa frente e o nosso olhar tem que ser bem apurado para entender que momento de vida, né? Quais são as crenças que ele chega, como a gente vai quebrando algumas resistências também ao longo do caminho, né? Mas é sempre difícil, né? A gente tem desafios ao iniciar este processo, e também tem os desafios de manter. Também completando algo que o Karnal falou, desse processo evolutivo, a gente tem alguns estudos também que nos mostram que por esse processo a gente precisar dessa energia rápida, né? E também ter a disponibilidade de alimentos muito menor, o nosso corpo também ele tem uma tendência a gostar de alimentos mais calóricos, né, Carol? Então, esse é um outro desafio. Por quê? O que que dava mais energia para o nosso corpo? Era a gordura, né? Era o carboidrato, e era uma fonte de energia muito rápida. E a gente não tinha essa disponibilidade. Então, nosso corpo foi treinado, né, para essas resistências que existem. Só que o ambiente mudou, mas a nossa genética está aqui, né, firme e forte, Uhum. nos trazendo mais desafios para o emagrecimento. E isso é importante porque muita gente acha que também é muito fácil, né, emagrecer, que não tem desafios, que é só uma questão de força de vontade. E quando a gente olha todos esses mecanismos, a gente vê que de fato não, é muito mais complexo, né? Na verdade, tem uma arquitetura aqui interna que também vai contra o processo de emagrecimento e contra o processo de mudança de hábito. Aí a gente tem que se agarrar a outras forças, né? E quais são essas forças, Karnal, que você acha que a gente também tem que se agarrar para ajudar a lidar com esse processo, né? Porque é tão desafiador. Acho que tem que ter um propósito e esse propósito tem que ser acompanhado de estratégia. No meu caso, o simples propósito de perder peso não era um propósito suficiente. Por quê? Porque eu já tinha feito as mais variadas formas de intervenção e essas intervenções elas tinham um efeito muito limitado. Então, eu tenho um propósito. Meu propósito, em primeiro lugar, é saúde. Esteatose hepática é um problema gravíssimo. No grau 1, não, mas pode ser que não pare no grau 1. E a Sim. gordura visceral, ela é perigosa. O diâmetro da cintura, meu médico indicava, né? Cuidado com o diâmetro da cintura. Eu vi, por exemplo, em vários colegas um pouco mais velhos do que eu, o que um sobrepeso, não exatamente obesidade, mas sobrepeso, representava para os joelhos com o passar do tempo. Ou Uhum. seja, tudo isso eu vou vendo, eu tenho indicativos de que a gente sabe que a saúde aos 21 anos, ela é quase que um dom da natureza. Se eu não tiver um problema estrutural, eu vou ter saúde. A saúde perto dos 60 é uma conquista estratégica. E é uma Uhum. conquista que envolve alimentação. Importante para o público. Em primeiro lugar, a consulta inicial longa e minuciosa e personalizada que eu fiz com a nutricionista da Seven, da Clínica Seven, ela me esclareceu dúvidas que eu, que sou uma pessoa que lê muito, ainda tinha. Então, por exemplo, eu tomava coisas saudáveis, como o suco de laranja, mas ao ver a quantidade de calorias de um copo de suco de laranja, né, Uhum. essas são as coisas que a gente não vai contabilizando. Eu tomava uma taça de vinho todas as noites. Né? Eu gosto muito de vinho, mas ao ver o que representa isso em calorias, eu não tenho atividade física suficiente para queimar tudo isso. E no meu caso, o álcool provoca retenção de água, além do óbvio, transforma em açúcar e tudo mais. Então, por exemplo, foi a primeira vez que eu entendi o que era carboidrato, porque na minha cabeça carboidrato era exclusivo de macarrão e pão. Uhum. Então, dizia corte o carboidrato, é cortar macarrão e pão. Né? O carboidrato é um pouco mais universal do que eu suponho e está e tá presente, ou a frutose também, eu comia muita fruta, sem me dar conta que essa quantidade de frutose talvez também houvesse ali uma questão. Eu não estou passando fome, pelo contrário, meu café da manhã aumentou, né? Porque antes eu fazia 2 ovos, agora eu faço 4, 2 inteiros e 2 gemas. Vou fazer atividade física, eu como meio mamão papai, eu estou até comendo mais
comendo mais. Tem a parte de proteína. Na primeira semana nós fizemos uma dieta de ataque, de impacto, com uma redução muito grande de várias coisas, mas de fato eu não passei fome. E eu tenho uma vantagem que à noite eu tenho pouca fome, então a sopinha da noite é muito melhor. Mas o mais importante, eu perdi quase 6 quilos nesse período, mas o mais importante é que ao fazer, inclusive na academia, a medição para poder trocar de treino, apareceu que eu ganhei massa magra. O que significa que na prática eu perdi mais peso, porque a massa magra é mais pesada do que a Sim. gordura. Eu ganhei mais ainda emagrecimento saudável sem perder tônus muscular, sem perder força e assim por diante. Agora, eu acho que no meu caso, eu não sei daqueles que estão nos acompanhando, se é o caso de cada uma e de cada um. O meu cérebro, do Leandro Carnal, é uma máquina de inventar desculpas. O meu cérebro funciona Não, assim. Nossa, Leandro, você perdeu 6 quilos. E ainda mais se eu considerar que perdi mais gordura que massa magra. Então eu vou celebrar abrindo um champanhe. Meu cérebro. Hoje eu estava triste porque faleceu um amigo meu, um médico, o Dr. Marcelo Cunha. Eu estava triste, me veio à cabeça vontade de tomar vinho. Né? Eu estava triste por isso. No final de semana, 2 semanas, eu fui para Ilha Bela, a paisagem estava linda, eu estava alegre, dá vontade de beber, comer, ou seja, o meu cérebro fica criando exceções e fica achando maneiras de se premiar, sendo triste comer porque eu estou triste, sendo alegre comer para celebrar. Então, entender o mecanismo do meu cérebro é importante. Acima de tudo, acho que não se trata para mim de eu fazer uma dieta, mas de eu fazer uma reeducação alimentar permanente. Não é o Leandro Projeto Natal, mas é o Uhum. Leandro Projeto Terceira Idade. Ou seja, eu quero emagrecer de forma saudável, eu quero estar no peso ideal, aliás, estou quase nele, eu quero definir massa magra, e isto não até o final do ano, nem para este verão, mas daqui até o fim da minha existência. Eu acho que essa é a grande consciência de um acompanhamento feito com profissionais. E quando você sentiu isso, né? Eu acho que os nossos cérebros, de uma forma geral, ele também tem essas questões diversas e a relação com a comida é sempre muito próxima, né? Tanto porque a gente vai treinando isso desde a nossa infância, né? Mas como que você conseguiu, Canal, nessas diversas situações, lidar, né? Eu acho que esse é um também, depois eu Uhum. vou completando com algumas dicas, mas como é que você conseguiu lidar? Porque sua vida não parou, porque você está fazendo uma reeducação alimentar, a vida está aí, acontecendo, né? Coisas boas, coisas não tão boas, a vida é dinâmica, né? E ela nos apresenta isso o tempo todo. E as nossas relações com a comida são muito próximas, né? Porque o tempo todo a gente quer medicar os nossos sentimentos. E muitas vezes medicar esses sentimentos é através da comida, né? E como Uhum. é que você conseguiu lidar com isso, né, nesses 20 dias aí que você está com a gente? Porque você lida com viagens, com desafios, com finais de semana, com sentimentos de tristeza, com sentimentos de frustração, de alegria. Como é que você conseguiu lidar um pouco com isso? Eu acho que a questão principal você tocou, nós vivemos numa fase permanente de fase oral, como diriam os psicólogos sobre determinado momento da infância. A É. boca dá prazer quando eu falo, a boca dá prazer quando eu beijo, a boca dá prazer quando eu canto e a boca dá prazer quando eu como. E como você lembrou, o nosso cérebro marcou alimentos que tenham, por exemplo, taxas de gordura, ou carboidratos, ou glicose, como alimentos que em pouca quantidade ou em quantidades medianas me dá mais energia do que comer um balde de alface. Então Uhum. eu vou mirar nisso, né? A gente O tá triste de não cérebro. ter tomado alface, né, Karnal? Não, Se não, nossa, ninguém acorda, ai, que vontade de vontade comer de um comer alface. agrião. Não, não, porque o cérebro, então entender o meu cérebro é assim, eu paro, então estou triste, deu vontade de comer doce e beber vinho. É natural que eu sinta isso. Eu não vou me castigar por isso. Apenas eu vou entender que é um mecanismo do cérebro querendo voltar ao modelo antigo.
Então, Perfeito. existe esse impulso. Claro que nós temos casos de compulsão alimentar que precisam de uma interferência não apenas de nutricionista, mas também de um psicólogo. Não é o meu caso. A gente Uhum. tem que entender que há processos que são demorados e a mudança de hábito. Eu li o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que fala que eu preciso de algumas semanas para criar um hábito novo e alguns meses para torná-lo definitivo. Para isso, eu tenho que quebrar o gatilho. Eu tinha um gatilho de quebra de dieta, que eram as ocasiões especiais. Uhum. Estou em dieta, mas hoje estou aqui dando palestra nesse lugar e fizeram esse alimento ali especialmente para mim. Hoje eu Uhum. estou aqui nesse jantar. Bem, eu felizmente estou viajando menos, dando mais palestras virtuais, mas estou gravando programas e eu passei a levar a minha comida. Eu passei a levá-la, esquentar no lugar, passei a fazer isso, né? Então hoje eu gravei a tarde toda, o lanche da tarde era uma maçã, levei a maçã e foi ótimo, adoro maçã. E voltei a casa, tomei a sopa, hoje foi couve-flor e peito de frango. Então eu consigo fazer isto, e aí eu recomendo o mesmo procedimento dos alcoólicos anônimos. É um dia de cada vez. Então, só hoje eu vou evitar a E, tentação. E no meu caso, não comprar, por exemplo, coisas que eu amo. Não comprar doce de leite. Porque se comprar, eu não tenho maturidade psíquica para resistir a uhum. ele. Então, proibi na minha casa que o doce de leite entrasse, que ele é uma das minhas fraquezas de caráter. De todas as Como formas, boa mineira, eu também tenho essa fraqueza. é, é, E tudo isso que o Karnal disse é muito interessante, né? Porque essa clareza, né, que hoje ele fala com propriedade, também foi um desenvolvimento, né, Karnal? Assim, a gente tem uhum, que se autoavaliar o tempo todo, porque a gente vai arrumando uhum, novos boicotes da nossa vida, né? Novos sabotadores. Nosso cérebro, ele é esperto, né? E é tão interessante que, assim, nosso corpo tem mais dificuldade de... Nosso cérebro tem mais dificuldade de lidar com sentimentos ruins, porque ele quer sair logo disso, né? uhum, A tolerância para esse sentimento ruim, ela é mais necessária. E o nosso corpo pede mesmo aquilo que nos traz conforto, aquilo que nos traz menos ansiedade, ele pede. E aí a gente tem que ter a clareza desses gatilhos, né? uhum. Qual é a minha dificuldade? E ela é única para cada um. Enquanto a gente não entender também isso com profundidade, a gente vai ficar patinando no processo de emagrecimento ou patinando no processo dessa reeducação. E o acompanhamento, né, quando a gente está com o acompanhamento de um profissional, ele também é importante para isso, para jogar luz nessas questões e a gente conseguir identificar quais são esses nossos gatilhos, né? E eles são vários. A gente tem vários e eles são diversos entre as pessoas. Algumas pessoas trazem mais isso. Ah, eu tô nervosa, eu não quero comer. Ou não, eu tô nervosa, eu preciso comer. E a gente vai, além de questões, né, dos nossos neurotransmissores que vão pedir nesses alimentos, mas tem uma questão muito comportamental também, né, Canal? Se a gente também mistura, às vezes, a questão da ansiedade com o comportamento. Né? Exemplo, eu sento na televisão, às vezes eu já lembro da minha pipoquinha, lembro, né, de algum alimento que eu estou acostumada, e nada mais é do que um comportamento, né? Então, eu associo também alguns eventos da minha vida a um comportamento. Então, seja chegar em casa cansado do trabalho, aí eu tiro a roupa, tomo um banho, ponho um pijama, muitas vezes eu já associo com um hábito, seja comer um doce, seja tomar um vinho, e muitas vezes também está ligado ao comportamento, não só aos nossos sentimentos, não só aos nossos gatilhos emocionais, mas também ao comportamento de chegar em casa, estar num ambiente mais relaxado, que me traz um conforto, e aí vem um gatilho de vários outros comportamentos. Aí é um outro desafio também, porque eu preciso ressignificar esse momento, né? Que é um pouco o que o Karnal disse também, cada dia é um desafio, né? Só por hoje eu preciso ressignificar esse sentimento. Então, o que mais que me dá prazer, né? O que mais que me traz conforto? Será que é só a comida? Né? Então, essa pergunta a gente tem que fazer o tempo todo. O que mais me acalma, né? É só a comida? Será que se eu ler um livro, uma série, fazer uma oração, uma meditação, né? Cada um tem as suas vias de relaxamento. E aí é uma busca também
contínua desses movimentos, né? E o profissional que está acompanhando, né? Pelo menos na Seven a gente faz muito isso, ajudar a identificar essas fragilidades e também ajudar com que as pessoas identifiquem, porque eu vou só ajudar, quem vai identificar é cada um deles, né? E a gente vai, no trabalho na Seven semanal, arrumando essa rota, né? Porque a rota muda o tempo todo. Se eu vejo um profissional daqui a um mês, muitas vezes já aconteceu tanta coisa na minha vida e eu perdi um pouco essa rota. Não sei se isso também te facilitou, Carnal, assim, esse acompanhamento mais próximo, auxiliando nessas diversas situações de vida. Como é que você viu isso no seu acompanhamento? É bom porque semanalmente eu voltei depois da primeira consulta presencial, eu voltei via virtual, até porque não era possível nas datas que eu estivesse na clínica, e aí falei dos avanços, falei expectativas, nós negociamos também coisas, por exemplo, eu disse, eu tenho uma ocasião que eu vou ter que beber. Seria socialmente ruim se eu não bebesse. Então, o que que nós vamos fazer para compensar isso? O que que nós vamos fazer para reequilibrar isso? Agora, o hábito, ele tem, como você disse, um gatilho. E nós temos duas mudanças que dificultam o hábito. A primeira é uma mudança cronológica. Quanto mais eu avanço em idade, o metabolismo dá respostas diferentes. Então, aquilo que eu comia sem engordar há 20 anos não é mais verdade. Então, há Uhum. 20 anos eu me recuperava fácil de um excesso de final de semana. Hoje é mais difícil me recuperar, não apenas quanto a peso, mas quanto à própria energia. Não? Há Uhum. 20 anos eu podia passar uma noite acordada, depois dormia bem, e hoje uma noite acordada invalida a semana, praticamente. Fica a semana inteira perturbada. Mas há uma outra mudança que a gente não nota, que ela é geracional. Minha avó tinha terra, minha avó criava porcos, minha avó comeu toda a vida, seus mais de 80 anos, com gordura de porco, comendo pão feito em casa, com muita banha na comida. E morreu saudável. Mas a banha que a minha avó servia era fruto de um porco que ela ia alimentar lá do outro lado da fazenda. Era fruto de uma lata que Ali ela pronto no carregava. supermercado. Exatamente. E era fruto, o pão que ela comia era feito por ela, ou seja, ela batia aquele pão em uma bacia, crescia, depois levava o pão para o forno. Ou seja, a dieta que levou minha avó até o fim como uma mulher saudável, eu não posso seguir a mesma dieta, porque eu não sou alguém que planta, cria gado ou cria galinhas. Eu recebo, o meu frango não vem do galinheiro, ele vem em bandejinhas. Ele vem em bandejinhas. E aí eu, de fato, estou em um outro momento de sociedade, de energia física. Então, algumas pessoas invocam essa. Minha avó comeu todos os dias isso e morreu bem, só que tinha um gasto de energia completamente diferente. Voltamos àquela velha ideia: água com limão emagrece, sim, se o limoeiro ficar a 10 quilômetros da sua Exatamente. casa. Aí, aí E a gente tem uma emagrece. busca, também uma necessidade de coisas muito imediatas, né, Carnal? E muitas vezes o corpo também não vai responder de uma forma tão imediata, Uhum, né? Então, nesse momento que a gente vive tudo com muita intensidade, muita pressa, né? Então, os nossos uhum, desejos também, dos resultados estão muito mais acelerados, né? A nossa vida está muito mais acelerada. uhum, E completando uma outra questão, que é até, né, nossas avós, bisavós, elas tinham uma conexão diferente com aqueles momentos da refeição. Elas paravam, comiam, conectava com a comida, conectava com o seu corpo, com a sua fome, com a sua saciedade. Hoje, nesse mundo acelerado, a gente come no telefone, né, respondendo e-mail, né, na televisão. A gente não se conecta com o momento, com o presente. E isso traz hoje grandes consequências na nossa saúde, sem dúvida, né? uhum. Eu tenho a virtude de não ter sido educado com lanchinhos, com salgadinhos. A minha geração comia pouco pacotinhos de coisas. Uhum. Essa é uma virtude. Eu tenho vários outros defeitos. Mas, de fato, sentar como eu estou sentando para 3 refeições de garfo e faca, meu café da manhã, o meu almoço e o meu jantar,
ela representa não ficar distraído e não ficando distraído não me exceder. Ainda que a comida nesse momento esteja pesada e já pronta, porque como você lembrou, se eu estou ao celular ou vendo o computador ou vendo uma série e aproveito para comer, eu vou ter menor consciência de saciedade. Então, Perfeito. vai demorar mais para isso. Por isso que a consciência da alimentação é muito importante. Ela é importante para o processo de emagrecimento e é importante para o processo de vida saudável mesmo, de concentrar, estar onde eu estou. Isso é um desafio. Isso é um É um grande desafio. desafio. Hum? Tá presente, né? Presente naquilo que a gente está vivendo hoje, né? E a comida é isso, né? Então, presente nas minhas escolhas, presente na organização da minha refeição, porque o que o Karnal falou que ajudou bastante, né, Karnal, é a organização do ambiente, né? Se eu não tenho um ambiente organizado, se eu não sei o que eu vou comer, se eu não estou preparada para isso, é, né? O que é rápido, mais fácil, mais calórico, né, tá mais ao alcance. Se eu planejo as minhas refeições, se eu planejo a minha semana, né, eu consigo ter com mais facilidade o processo de alimentação saudável. Isso é sem dúvida, assim, a maioria dos estudos, elas vão muito para essa direção, de que o planejamento do ambiente, ele é necessário. O ambiente do trabalho, né, quantas vezes a gente tem na mesa do trabalho balinhas, chocolatinhos, né, no ambiente de casa, e o que o Karnal falou brincando é verdade mesmo, né? Ele sabe que uma das fragilidades dele é o doce de leite. Se eu tenho um doce de leite o tempo todo dentro de casa, o nosso cérebro fica em conflito, porque ele sabe que está lá, né? Então ele sabe que aquilo dá prazer, e aí fica um conflito e a gente fica se testando o tempo todo. Será que é necessário também ficar nesse teste, né? Será que não é melhor então não ter dentro de casa? Porque você não vai ter acesso àquilo que você sabe que tem menor controle. E depois, eventualmente, né, quando tiver aquele alimento, seja numa festa, seja em outro lugar, você vai e come e satisfaz aquele desejo, né, Carnal? Então, acho que isso ajuda bastante essa organização do ambiente que você vive, né? Seja o ambiente do trabalho, agora a gente também está tudo muito misturado, trabalho e casa, né? Muitas pessoas ainda trabalhando em casa, mas também quem sai em escritório, essa organização ela é muito importante, né? Ela te prepara para as diversas situações que vão acontecer durante o seu dia, seja uma viagem, né? Seja. E isso acho que também te favoreceu nesse processo, né? Uhum. Eu entrei na pandemia fazendo atividade física, fazendo via virtual com o meu personal. Eu entrei muito bem, mas houve um momento que eu sinto, especialmente depois que eu tive Covid, tem um momento que você relaxa, que a pandemia devia ter durado 2, 3, 4 meses, de repente está 1 ano e meio em casa, Uhum. foi excesso. E de fato a alimentação em casa, ela é mais fácil. É. Ela é muito mais acessível. Você pode levantar e dar a sua esticadinha. Eu tenho bons hábitos. Eu gostei que você identificou, porque eu identifiquei o doce de leite como fraqueza. Infelizmente, eu tenho muitas fraquezas. Eu tenho fraqueza para o vinho, eu tenho fraqueza para sorvete, eu tenho fraqueza para pastel frito de feira. As minhas fraquezas são muito variadas, né? São muito variadas. Agora, eu tenho vantagens. Eu gosto de comer peixe, eu gosto de comer saladas cruas, adoro todos os legumes. Como eu surpreendi a nutricionista, eu sou uma pessoa que adora comer, inclusive, bucho, fígado, torta de rins. Uhum. Eu tenho um apetite muito Ele amplo, gosta de mas tudo. tudo. E não sou uma pessoa que tenha prazer em ficar abrindo pacotes de salgadinhos e assim por diante. Mas eu tive uma iluminação há uns 10 dias, e eu até postei um story sobre isso, porque Bruno, eu fui para a esteira na academia e eu corri durante 25 minutos. Corri a 10 quilômetros por hora durante 25 minutos. E a esteira me deu ali quanto eu tinha queimado em calorias. Dava um brigadeiro e meio. Todo Uhum. esse esforço, É. encharcado de suor, à beira da exaustão, eu disse: eu não tenho joelho para correr 4 horas por dia. A minha articulação do quadril não resiste a um treinamento profissional de atleta. Não tenho. Então, eu não posso fazer atividade física incessante para poder comer livremente. Então, a alteração dos hábitos alimentares, de novo, sem passar fome, a introdução de certas medidas tiveram um efeito muito grande.
Ou Sim, com seja, certeza. o processo de emagrecimento, ele é um processo de comida, do que você É. come ou deixa de comer e o que que você muda na sua alimentação. O hábito de cortar suco que eu tomava, às vezes, sucos ditos orgânicos integrais de caixinha ou de garrafa, podiam ser orgânicos ou integrais, mas eram produtos que ou foram pasteurizados ou receberam alguma coisa. Agora eu tenho tomado a água com amino 7, me acostumei com esse gosto de limão em todas as Uhum. refeições e quase não sinto nenhuma falta de outra bebida. Tá? Legal. Criou uma Porque o questão cartão. nova, né, que é a ingestão maior de água, porque são 300 ml por refeição, dá 1 litro a mais quase por dia. Eu também não posso estar mais tão longe de banheiro. Antes eu podia, mas eu estou numa ingestão maior. Muito bom. E o que o canal trouxe é bem interessante, né? No acompanhamento nutricional, né, no dia a dia, a gente consegue também identificar esses excessos, né? Porque às vezes a gente só pensa assim, não, eu não posso comer carboidrato, eu não posso comer nada, e na verdade, na Seven, né, a nossa linha de cuidado é a gente consome todos os macronutrientes, gordura, proteína, né, o carboidrato em quantidades adequadas, nos tipos adequados. E a gente não percebe, muitas vezes, esses pequenos alimentos ou as bebidas, e quando a gente fala assim, o que que você comeu ontem? A gente nunca lembra, às vezes, do suco, da balinha, né, desses pequenos alimentos que são alguns sabotadores do dia a dia. E quando a gente para pensar, analisar junto com um profissional, a gente vai vendo que muitas vezes as quantidades estão muito erradas. E eu vejo muito que às vezes as pessoas também se apoiam em alimentos industrializados mais com a bandeira de ser mais saudável, ser fit. E aí o consumo é muito mais alto, né? Porque fala, não, mas eu estou comendo algo saudável. Então a gente tem que olhar isso com muito critério, né? Assim, as quantidades, que tipo de alimentos que são esses. E quando a gente está num processo de reeducação alimentar, de um emagrecimento, a gente só pensa em tirar. E quando a gente olha, né, a fala do Karnal, escuta a fala do Karnal, é ao contrário, também vou fazer acréscimos, né? A gente está falando sobre inclusão, não só sobre exclusão. Estou incluindo mais água, estou incluindo mais fibras, eu estou incluindo uma alimentação saudável, eu estou incluindo hábitos saudáveis, eu estou incluindo um melhor sono, eu estou incluindo uma melhor digestão. É sobre incluir também, né? Então a gente só pensa nas exclusões quando eu estou num processo de emagrecimento. E a gente esquece de olhar, não, olha quantas coisas está incluindo, né? E o que que você conseguiu ver, cara, nesse tempo, além da redução do peso, de benefícios de uma forma geral para a sua saúde? Porque eu sempre falo que a saúde é sistêmica. Eu melhoro o peso, né? Mas eu melhoro várias outras coisas associadas, né? A gente não está olhando uma questão estética, a gente está olhando coisas de saúde. É o sono, a digestão, né? Essa autoanálise que a gente faz o tempo todo. O que que você conseguiu perceber também de positivo na sua vida nesse período? Inúmeras coisas. Primeiro, eu estava tendo um processo crescente de refluxo à noite. Isso estava ligado à combinação, no meu caso, bastante direta, entre doces e vinhos à noite. Então, a sobremesa acompanhada de uma taça de vinho do Porto estava aumentando muito o refluxo. Há uma notícia aqui em casa que meu ronco diminuiu. Há uma celebração aqui em casa que o meu ronco Melhorou a família diminuiu. toda, né? A família toda tá. Exatamente. Porque eu acho que isso tem a ver com dormir melhor. E aí eu recomendo às pessoas, eu acho que você não pode dizer isso, mas eu posso. Não, eu não posso confiar no meu amigo que fez dieta e a dieta que ele recebeu fazer para mim. Precisa procurar um profissional. Assim como a gente não deve tomar o remédio que foi recomendado para alguém, porque mesmo que a doença seja a mesma, a tipologia, a dose, tudo vai ser diferente. Então, no campo da dieta, é um campo que tem muito achismo. Acho que você não pode recomendar procure nutricionista, que vai parecer corporativo, mas eu posso. Procure nutricionista, procure profissional que estudou anos para pensar caso a caso e não prescrever assim, introduza batata doce em detrimento da batata inglesa. Se você for contar calorias, etc., está tão próximo batata doce da inglesa que tem lendas urbanas, não?
São lendas urbanas que as pessoas vão criando. Eu tenho amiga que toma vinagre em jejum, outra toma limão em jejum. Isso é um processo de pensamento mágico, né? Um Aham, processo de pensamento mágico. Então é preciso pegar a ciência, o que ela tem de mais avançado, e encontrar alguém profissional que olhe para o seu caso e veja muito especificamente para você. Meu refluxo passou por completo. A minha que legal. atividade física melhorou bastante. Segundo depoimentos, estou roncando menos, né? E é claro, tem outros efeitos, como ter que fazer um buraco a mais no cinto, ou então a roupa que eu experimentei no alfaiate para meu programa há um mês, fui agora fazer a segunda prova, já tem que fazer ajuste. Tem que fazer Uhum. ajuste na roupa, né? Que é sempre simpático. Que delícia fazer ajuste na roupa para usar Bom, um tamanho menor, né? com certeza. É isso que o canal falou sobre essa questão dessa individualidade, ela é importante, né? E muito mais do que um profissional olhar somente os nutrientes, calorias, é olhar para quem está na nossa frente mesmo, né? Enxergar de Uhum. fato, ouvir, ter uma escuta qualificada, uma escuta ativa, porque cada um tem sua história, né? E cada um tem a sua história com o emagrecimento, sua relação com a comida. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, outras não. E é uma construção, né? Por isso que na Seven, por exemplo, né, usar o exemplo de onde eu estou, a gente faz um tratamento e não consultas isoladas. Por quê? Essa construção ela vai acontecendo, né? Essas descobertas. A gente não vai entregar tudo na primeira consulta, não tem como, né? É uma primeira consulta que eu vou fazer uma primeira análise, aí a gente coloca em prática e depois vai sentindo todas as questões de vida e mudando ou não essa rota, caso seja necessário, né? Então, a própria Uhum. questão da alimentação ela vai sendo ajustada ao longo do caminho. Ela vai sendo ajustada tanto por preferências, por dificuldades da vida, mas também pela questão metabólica. O nosso corpo, como o Canal disse, ele não quer emagrecer, né? E quando a gente coloca ele num processo de emagrecimento, ele responde contra. Então, muitas vezes, a gente está fazendo 100% de uma dieta, por exemplo, vou usar dieta aí do termo genérico, e aí a gente para de emagrecer e a gente não entende por quê. Pode ser porque a gente começa a ter esses sabotadores que eu fui falando, ou pode ser simplesmente porque o corpo se adaptou e eu preciso de estímulos diferentes. E um profissional capacitado também, ele vai conseguir entender que momento que tá. Será que é um momento de que está tendo alguns erros? Ou será que é um momento que o corpo respondeu e ele, né, deu uma parada na perda de peso e eu preciso pensar numa outra estratégia? Isso vai sendo construído ao longo do tratamento. Por isso que a gente faz consultas próximas, porque eu consigo visualizar todas essas questões e outras também a gente vai conseguindo colocar metas curtas, objetivos curtos, que isso, de uma forma geral, funciona bastante. Para você funciona bastante, Carol, também metas curtas, objetivos, o que você consegue ver? Eu acho que, né, como que o nosso cérebro responde a esses objetivos mais curtos do que esses objetivos muito longos, né? Como é que você consegue Sim. visualizar isso para a gente? O que aconteceu comigo nos últimos 15 ou 20 anos e que o médico foi acompanhando é que eu ia ocupando novos patamares de peso. Não foi uma disparada. Eu tenho uma certa altura, tenho uma estrutura óssea, quase sempre todo mundo que é gordo fala que os ossos são pesados. No meu caso é, isso testado por densitometria óssea. Então, eu tenho um peso mais alto, o que a maioria se surpreende quando escuta, e o meu gatilho para voltar depois à questão que você sugere, fui trabalhar na Inglaterra no inverno, era assim, comida pesada de inverno, pouca chance de atividade física e sozinho estudando e lendo e dando aula. Eu cheguei a um peso inédito, claro, isso assustou. No meu caso, 3 dígitos, chegar a 100 quilos. Então isso assustou. Aí puxei todos os freios, aí baixei para 94, aí depois sobe 95, 96, 97. Aí eu puxo o freio. Este processo eu não percebia, era um processo ruim para mim. Então, sobe e desce constantemente. Era preciso fazer um pouso suave. Como eu publiquei na semana passada, ao pesar 92, em 10 anos é o menor peso que eu já tive. Tá?
E os médicos determinaram que eu tenho um peso ideal que é diferente dos outros, por causa da estrutura óssea, por causa da altura, então é um peso diferente dos outros. Algumas pessoas podem ter mais, outras podem ter menos. Mas, acima de tudo, eu acho que quebrei um paradigma, um modelo e a consciência que lá atrás eu já tinha lido nos fundadores da medicina como Hipócrates, que o alimento é o meu remédio. O alimento é o meu remédio. É dizer, quanto mais inteligente for a alimentação, mais ela vai bastar como fonte de saúde, né? Quanto Certeza. mais ela for equilibrada, saudável, etc. Tomando, às vezes, pequenas decisões físicas, como subir um lance de escadas, não pelo elevador, mas pela escada e não pelo elevador, um andar para outro, pequenas decisões, às vezes, de questão de alimentos. Eu, há 35 anos, cortei o açúcar do café e foi uma excelente decisão. Ó. E eu Sim. usava muito açúcar no café. E aí eu decidi, se ao invés de colocar 3 colheres de chá de açúcar no cafezinho, se eu colocasse 2 e tomei um mês, estava gostoso. E se eu colocasse apenas uma e depois Uhum. meia, e aí eu cortei. Hoje, se eu tomar café com açúcar, eu tenho enjoo, porque Sim. dá uma certa repugnância aquele gosto. Assim. Então, são pequenas coisas, não é assim, a partir de amanhã não como mais nenhum açúcar, mas passei um mês diminuindo uma colher de açúcar. Né? As Uhum. decisões de cortar refrigerantes, as decisões de fazer essas coisas são decisões nem um pouco épicas, extraordinárias, são decisões de cotidiano. Né? Eu Sim. quero uma vida mais saudável, eu sei o que o sobrepeso causa na terceira idade, especialmente para mobilidade, para joelho, para quadril, etc. Eu sei o risco da esteatose e da gordura visceral em geral. Tudo isso pode ser resolvido comendo tanto quanto eu comia antes, mas de forma inteligente e de forma mais seletiva. E quebrando o hábito. E sabendo que meu cérebro vai querer me premiar com comida, sempre. É a função dele, né? Ele é contratado para isso, é a função dele. Exatamente. E a gente tem que pensar nessas habilidades do dia a dia, né? Eu acho que um acompanhamento com um profissional vai nos ajudando a lidar, porque a nossa vida sempre terá, né? Assim, os momentos felizes, tristes, a gente vai ter Uhum, sempre dificuldades, isso não tem como a gente evitar. O que a gente tem uhum, que fazer é aprender a melhorar, né, a nossa relação com tudo isso, porque né? Todo dia a gente vai ficar estressado, nervoso, feliz, triste. Então, esses sentimentos, eles vêm como uma montanha-russa, e aí a nossa alimentação está aqui. Enquanto a gente não conseguir também olhar para isso e tentar desvincular, né, a gente vai estar uhum. sempre sob efeito dos nossos sentimentos, que eles vão chegar, eles não podem também tomar a nossa vida. A gente tem que tomar rédea desses sentimentos e aprender também a ressignificar. Claro, muitas vezes a gente precisa de um profissional para nos guiar, né? Seja às vezes são questões muito profundas, que aí a gente precisa de fato de um terapeuta, ou são coisas que a gente consegue, pelo hábito, também mudar numa consulta nutricional, isso é super importante. Algumas pessoas perguntaram também, você citou do Amino 7, que você toma todo dia, acostumou, né, e com gosto de limão. Até para esclarecer um pouco, o que é o Amino 7, né? A gente, no processo de emagrecimento da 7, a gente visa, né? Então, primeiro, o processo inicial, que é a redução de gordura, e essa manutenção de massa muscular. A redução de gordura, ela vem, né, por meio do nosso processo da dieta mesmo, a alimentação em si. Não utilizamos medicamentos, claro, né, que algumas pessoas já vêm por diversas questões, e aí, porque na SEBEN a gente tem uma equipe nutricional, somos 50 nutricionistas, para vocês terem ideia, então é uma equipe grande, né, todas capacitadas para acompanhamento nutricional. Então, nessas 50 nutris, né, a gente faz o quê? O processo de alimentação, acompanhamento de perto, e a gente tem também a questão do cuidado com a massa muscular. Então, o Amino 7, como o Karnal citou, ele entra com um protetor muscular nessa fase de emagrecimento. Então, a gente está no processo de emagrecimento cuidando, né, dos nutrientes, cuidando da reeducação alimentar, cuidando dessas relações que a gente foi citando, mas pensando também na massa muscular. Isso vai ser importante por quê?
Porque se a gente reduz a nossa massa muscular, né, de uma forma geral, qualquer processo de emagrecimento, gente, o nosso corpo vai degradar a musculatura também. Então, a gente precisa cuidar disso. Que depois que eu termino esse processo, no chamado processo de manutenção do peso, né, a gente pode ter o efeito sanfona mais intensificado, porque o nosso corpo ele fica mais lento, e aí depois, a gente voltando um consumo energético maior, que é normal, isso no equilíbrio, aí o reganho de peso ele vem com mais intensidade. Então, na SEB, a gente quer cuidar de todos os cenários. Uma alimentação qualitativa e quantitativa, nutrientes para o corpo, cuidar de forma integral do nosso corpo, não só de um peso, né? A gente está falando aqui o tempo todo, né? Desse cuidado com a mente, cuidado com o sono, cuidado, né? Diminuindo o ronco, né? Como aconteceu com o Karnal, mas das diversas situações de vida, mas também a gente quer que o depois desse processo seja de uma forma saudável. Claro que aí a gente tem que entender que a fase de manutenção é uma fase para o resto da vida. Aí é outro desafio, né, Karnal? Assim, porque quando a gente bate o objetivo, por exemplo, meu objetivo era melhorar meu sono, meu objetivo era reduzir o peso, meu objetivo era melhorar minha digestão. Essa é uma dor que eu tenho. Quando eu consigo isso, essa dor muitas vezes ela acaba. E aí eu tenho um outro desafio, né? Que é manter o peso e entender que os hábitos de vida, o equilíbrio, ele tem que acontecer até a nossa morte, né? Então não tem uma fase, é para o resto da vida. E como que a gente consegue buscar novos propósitos, como o Karnal disse, é um grande desafio, porque essa dor ela acabou. E agora, né? Eu acho que isso também foi uma das perguntas que as pessoas mais fizeram. Eu bati minha meta e muitas vezes eu desconecto disso, porque eu já não estou sentindo mais nada. E como é que eu vou conseguir? O que que eu posso me motivar, né? Como é que a gente pode motivar e buscar outros propósitos, Karnal, nesse período de manutenção? Na verdade, esse desafio da resiliência, ele é o maior desafio de todos. Ou seja, a estratégia é similar à de um corredor maratonista. Vamos pegar a São Silvestre. Quase todos os amadores disparam nos primeiros metros. Dada a largada, eles correm a um passo rapidíssimo e saem na frente, são filmados, mandam um beijo para a mãe, mandam um beijo para as pessoas e 4, 5, 6 quarteirões depois estão exaustos, acabados, sentados na calçada. O corredor profissional, aquele que pretende completar e até vencer a São Silvestre, vai sair em um passo firme, em um passo constante. Ele tem uma estratégia. É preciso ter estratégia. Nós não devemos ter medo de mecanismos, às vezes neurolinguísticos, se lhe ajuda a colocar na porta do refrigerador a imagem de um corpo que você acha que é um bom modelo para você, se ajuda a incentivar a família inteira a entrar em um processo de reeducação alimentar, porque é difícil fazer dieta sozinho, então você sugere a família inteira, se lhe ajuda você a introduzir novos hábitos, sentiu ansiedade, ao invés de comer, você sugeriu, leia, eu endosso inteiramente isto. O segredo de tudo está na alimentação. O segredo de um estômago tranquilo, o segredo de um intestino funcional, o segredo de todas as coisas está na alimentação. E o intestino foi chamado, às vezes, de nosso segundo cérebro, porque se eu não trabalho bem minha alimentação, o intestino vai dar aquilo que você disse lá no início, sabiamente, né? O corpo manda recados. Quer dizer, o refluxo que eu tinha era um recado para o corpo. O meu corpo estava dizendo, não tome álcool à noite, não tome deita. Você não pode ir para a posição horizontal se você ingeriu álcool. Não tem, as minhas válvulas não são de quando eu tinha 18 anos. Quer dizer, volta, tem refluxo, aquela sensação desagradável na garganta de que algo está queimando. É um recado sábio do corpo. Tem que ouvir o corpo. Está se sentindo sonolento em excesso? Isso provavelmente tem, entre outros motivos, tem algo a ver com a alimentação. Está se sentindo fraco? Está se sentindo excessivamente ansioso? Tem que ter muito equilíbrio para poder buscar bons modelos e bons exemplos. Tem que ter muito equilíbrio. Mas a pergunta é: você quer? E se você quer de verdade, o que você vai fazer a esse respeito? O que
que você vai produzir a esse respeito? Porque o desejo de emagrecer é como o desejo de ficar rico. Tá? Uhum. Eu tenho o desejo, mas se eu ficar olhando para o céu, quero ficar rico, não acontece, né? Preciso um esforço pessoal. E todo bônus tem um ônus. E esse ônus envolve ter essa disposição para fazer as coisas. Eu estou tendo, estou feliz, o resultado é crescente e em breve, eu espero em 2 a 3 semanas, eu já chegarei à fase da manutenção do peso ideal, inclusive com aumento de massa magra. E então eu poderei, se eu conseguir, ter tal equilíbrio de alimentação e atividade física que eu volte aos 100 quilos, só que com uma taxa de gordura corporal baixa. Eu chego facilmente a 100 quilos. É fácil. É só me dar Uhum. algumas semanas que é fácil. Agora, eu quero chegar a isso com definição muscular, com várias outras coisas. Como eu disse, saúde, na minha idade, é uma conquista estratégica. Não é mais um dom da natureza que cai do céu. Saúde é uma conquista. Eu acho que a gente tem que pensar, né, também nesse envelhecimento, né, saudável. Esse envelhecimento saudável, ele inicia quando a gente está jovem, né? Muitas vezes a gente Uhum, só se preocupa disso no final, né? E a gente tem que entender a vida como um processo. Se eu cuidar disso agora, como eu quero envelhecer? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Como a uhum, gente quer envelhecer? Eu quero envelhecer saudável, né? Às vezes a gente vê alguns idosos correndo, superativos, viajando, trabalhando, né? E a gente também muitas vezes não vê outras pessoas que não acabaram não cuidando desse processo de envelhecimento por uhum, diversos fatores, né? Então, quando a gente também está mais jovem, a gente tem que pensar como é que eu quero envelhecer, né? Como é que eu quero, o que que eu quero ter para o meu futuro, né? E ele começa agora mesmo, né? Nessas conquistas. E muitas vezes eu tenho que abrir mão de, na maioria das vezes, eu tenho que abrir mão de outras, né? Aquilo que eu falei numa outra conversa. Toda escolha, né? Quando eu escolho olhar para mim, acontecem rupturas de diversas formas. Sejam rupturas de ambiente, sejam rupturas de ciclos, sejam rupturas de hábitos de vida, né? Eu preciso encarar, porque nem toda ruptura também é positiva, né? Então a gente também tem que encarar, porque às vezes dói, né, gente? E a gente tem que olhar isso como um processo, né? O que que eu quero e para isso o que que eu vou ter que abrir mão, mas ao mesmo tempo o que que eu vou ter que ter uma persistência, né? Tem que nenhum hábito de vida ele não acontece de uma forma estruturada se eu não tiver uma constância, né? Tudo tem que ter uma constância. Aí eu vejo o resultado de emagrecimento, aí eu vejo o resultado na melhora da minha qualidade de vida como um todo, né? Isso é super importante também. Também lembrando, né? Acho que a gente pode falar do nosso cupom. Muitas pessoas ficaram interessadas também nesse processo, né? Lembrando que a Seven, algumas pessoas perguntaram se a gente pode fazer de forma virtual, se isso funcionou. O canal ele foi na clínica, mas em alguns momentos também foi virtual no canal. Então, tem algumas pessoas que fazem modelos 100% virtuais. E foi algo também bem interessante no processo, né, que a gente tem vivido. As pessoas se descobriram as formas também de atendimentos virtuais e tem sido um sucesso, de fato, os mesmos resultados do presencial, né? Hoje a gente atende diversos países, a Seven está de forma virtual em mais de 60 países, é, e é super interessante a gente entender como é que eu vou conseguir mudar a alimentação em diversas realidades. É um desafio super legal, super gostoso de viver. Mas o virtual também pode ser uma forma, ou presencial, né? Então, isso também vai de onde mora e de como se adapta. E a gente tem um cupom especial, né, Karina, para quem nos acompanhou nessa live. Quem colocar, né? A gente tem, só para lembrar, a gente tem uma equipe de plantão hoje, então a gente tem o nosso contato. Na página do Instagram da Seven, quem quiser entrar, tá lá, tem os contatos. Tem nos nossos stories também, vai ter o link de contato. Nossos canais de comunicação todos estão aí ativos, seja nos stories da nossa bio. E aí tem o nosso cupom, que é canal na Seven. Quem colocar o cupom e entrar nesses meios de comunicação, a gente vai ter aí também um desconto para todo mundo, 20% no desconto. Ah, quanto custa o tratamento? Isso aí é muito individual, vocês têm que entrar em contato. Temos aí também uma equipe que vai identificar o tempo de tratamento. A gente tem tratamentos mais curtos, mais longos, mais próximos, menos próximos, e é aquilo que faz sentido para cada um também, né? Só para a gente lembrar um pouquinho aí dos nossos cupons. É, e vale bastante a pena.
Acho que o Karnal está aí vivendo, né, realmente todo esse processo, né, nesse acompanhamento mais próximo, tendo resultados positivos. Acho que vale a pena todo mundo experimentar isso de uma forma geral, né, Karnal, essas mudanças na nossa vida. Eu queria dizer, nesse nosso encerramento, que o feito é melhor do que o perfeito. Então, se eu não consigo chegar à meta absoluta de índice de gordura corporal, eu posso diminuir a que eu tenho hoje. Isso vale na área que eu trabalho. Se eu não consigo aprender inglês como um nativo, mas eu consigo, que seria o 100, eu consigo 60, consigo me comunicar e ler, está ótimo. O feito é melhor do que o perfeito. E muita gente, porque não pode atingir o perfeito, usa como justificativo para não fazer. Né? Então, façam. Qualquer passo em direção à saúde é investimento e você no futuro vai agradecer. Muita água, muito cuidado com a alimentação, protetor solar, atividade física, boas leituras, meditação. Você vai colher uma grande safra no futuro dessas medidas hoje. Maravilhoso, Karnal. É isso aí. A live vai ficar salva, viu? Algumas pessoas perguntando. É, E eu acho que é isso. Foi um prazer. Um Foi prazer, ótima essa Bruno. Foi conversa, muito bom. Fiquei super feliz de representar a Seven nesse momento. E dúvidas, né? Que todas as pessoas que estão aí também, a gente vai estar disponível para tirar dúvidas. Podem mandar aí no nosso direct, pode mandar aí pela rede social. A gente vai deixar salvo na página da Sev também a live. Quem não conseguiu acompanhar tudo pode rever. Surgiram dúvidas, estamos aqui disponíveis. Muito obrigada, Karnal, por até essa live. logo. Muito feliz. E é isso, gente. Boa noite, obrigada por terem acompanhado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.